Olha, mais uma quinta-feira chegou e aqui estamos nós nesse 10 de agosto. Ontem na FEAC teve Cine Pipoca, com pipoca, pirulito e bala de graça. Tem duas pessoas que eu não vou falar o nome, que pode ser falta de delicadeza, que foram de vestido e japona de bolso grande. Vocês Mentira. imaginam para quê, né? Vocês imaginam para quê? Saíram assim mais gordinhas. Se tivesse uma Mentira. balança na entrada, outra na saída. Uma foi A gente formiguinha, come pipoca, come. uma foi formiguinha doceira na outra encarnação e a outra foi barata na outra encarnação. Mas deixa isso para lá, que isso é assunto de problemas de sintomas de isso é sintomas de De mediunidade. mediunidade. Eu É mereço. mesmo. Queridos internautas, caros irmãos, aqui estamos nós de volta, mais uma quinta-feira abençoada. Fundação Espírita Allan Kardec, Rua Francisco, Rua Itamar Soares, ó, o efeito das falas. Rua Itamar Soares de Oliveira, número 200, bairro Cascatinha, Juiz de Fora, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Nós é chique, bobo, nós é chique. Muito bom estarmos juntos. Espero que vocês tenham lido o capítulo é delicado. Aqui na abertura, ainda nos bastidores, as meninas me disseram que tem muitas situações no capítulo de hoje que até mesmo quem frequenta a reunião mediúnica provavelmente pode ter dúvida. Dentro do possível, não temos a última palavra, mas vamos ver se conseguimos contribuir aí, dirimindo dúvidas. Meninas, sejam bem-vindas. Quem começa, quem faz a prece, Euzinho, dá as coordenadas aí para nós, por favor. eu vou ler a mensagem. É do Pastorino, né, gente? Minutos de Sabedoria, mensagem 132. Mensagem linda, olha, presta atenção. Não deseje aquilo que pertence a outrem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo o que é seu por direito divino lhe há de chegar às mãos na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata, você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Está vendo só? Vamos orar. Deus Pai de amor, bondade, misericórdia, aqui estamos reunidos para mais um encontro nesta obra tão importante que tantos esclarecimentos tem trazido a cada um de nós. Rogamos que os espíritos benfazejos possam envolver a cada um agora sintonizado conosco, envolvendo em vibrações harmoniosas, de paz, de equilíbrio, de fortalecimento, para que possamos juntos ampliar os nossos conhecimentos e, principalmente, colocar em prática no dia a dia tudo aquilo que temos lido, estudado, aprendido. Rogando a esse Deus de amor e bondade que continue a envolver a todo o nosso planeta Terra em vibrações positivas, em energias saudáveis, para que possamos, com confiança, ultrapassarmos esses momentos de tantos desafios e continuarmos firmes no propósito de trabalhar na seara do Mestre. Que assim seja. Duas palavras iniciais, Verônica. Boa noite a todos. Vamos nós lá enfrentar os sintomas da mediunidade hoje. Sejamos bem-sucedidos nessa empreitada, contando aí com as vibrações de todos. Muito bem. Mirim, as suas palavras iniciais. Queridos amigos, que a gente possa estudar. O tema hoje é muito importante para todos nós, para quem se considera médium, para quem não se considera. Nós vamos nos situar nesse capítulo, fica ligado. Sintomas de mediunidade. Na abertura deste capítulo, Filomena escreve o seguinte: Filomena não, deve ser o Divaldo ou alguém da equipe. Durante os trabalhos de socorro aos irmãos desencarnados em sofrimentos, através de médiuns iniciantes,
no Centro Espírita de Paramirim, na Bahia, no dia 10 de julho de 2000, portanto, há 13 anos, o instrutor dirigiu-nos a seguinte mensagem: sintomas de mediunidade. Lembrando também que, quando a gente lembra, é agosto, né? Além de ser o mês em que eu nasci, ontem foi meu aniversário, parabéns para mim. Muito bem, dia 4 de agosto nós tivemos a desencarnação de Carlos de Brito em Baçaí, um dos maiores oradores espíritas que o Brasil já teve. Dia 6 de agosto foi aniversário do meu avô Biagio Falcone, foi a explosão da bomba de Hiroshima, no Japão, colocando ali o término da Segunda Guerra Mundial, e a desencarnação de Francisco Thyssen, presidente da FEB, quem eu tive a honra de conhecer e conviver um bom período. Dia 15 de agosto, nós teremos a desencarnação de Rodolfo Caligares, um trabalhador espírita muito bacana, muito bom. E dia 15 de agosto de 1952, 2 anos antes de eu reencarnar, em Salvador, Bahia, é fundado por um tal de Valdo Pereira Franco e colaboradores a Mansão do Caminho. Não sei se vocês já viram falar nesse tal de Divaldo Pereira Franco. É o nosso querido irmão baiano, num departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Redenção. A Mansão do Caminho, então, já existia o Caminho da Redenção, foi criada a Mansão do Caminho. Mirinha, é com vós, Messê. Sintomas de mediunidade. Ai, Jesus, estou cheia de sintoma, mas não sei se é de mediunidade. Por isso que nós vamos ter que estudar muito hoje. E, ó, uma coisa interessante, tem coisas aqui nesse estudo de hoje que Kardec não citou, mas não quer dizer que não exista na doutrina espírita. Muito interessante. Então, nós vamos começar. O Filomeno começa fazendo uma referência ao capítulo 24, item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que a mediunidade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pesquisa. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados como de ver, ouvir, falar. Deus outorgou as faculdades ao homem, quer dizer, deu direito, deu poder ao homem de ter essa faculdade, dando-lhes a liberdade, olha o que está escrito aqui, de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Ô, gente, aí a gente vai ficar umas 2 horas estudando esse item, ao meu ver. Porque aqui tem tudo que a gente precisa falar sobre mediunidade. Então, é só para vocês verem o primeiro conceito que Kardec coloca. E aí a gente vai no Livro dos Médiuns, no item 159, e ele fala, toda hora o Armando fala isso lá na FEAC, assim, para lá e para cá. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Quer dizer, todos nós temos um grau de mediunidade. E o que é isso, né? O que é mediunidade? A gente já falou isso aqui, é o intercâmbio que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí o Filomeno, citando esse trecho do Evangelho, ele afirma, gente, que um dia a mediunidade se apresentará mais ostensiva, mais do que ela é hoje. O que ele quis falar com isso aqui? Ao meu ver, que nós, que somos médiums, né, assim, não é tão ostensivo, vamos sentir mais ostensivamente. E ele vai explicar que à medida que os 5 sentidos, que é o canal sensorial, ele se aprimora, ele se refina, compreende-se melhor o plano físico. Top, deu para entender perfeitamente o que ele está dizendo. E aí, ampliando o
campo físico, consequentemente, há uma compreensão desse mundo, que é esse mundo que eu faço aqui, como eu escuto, como eu vejo, beleza. E aí amplia-se a percepção extrafísica, que ainda está embrionária, surgindo naturalmente a mediunidade. Aí eu vou entregar para quem fazer uma explicação mais clara, mais objetiva para nós. Falcone, claro. Vamos no Velho Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele pega todo mundo. Ele pega vossos filhos, vossos velhos, vossos servos, vossas servas, mostrando que aquilo que hoje Kardec vai chamar de mediunidade, como você mesmo disse aí, não é privilégio de ninguém. Dá para entender isso? Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele está reformando. Nos últimos dias acontecerá que derramarei sobre todas as carnes, e também do meu espírito derramarei sobre os vossos servos, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então, nós estamos vendo que foi ditado por Joel no Velho Testamento e foi reafirmado por Lucas no Atos dos Apóstolos, que pegou o material de Paulo para poder escrever, como nós já sabemos. Então, mediunidade não é privilégio de ninguém. O que nós fizermos da mediunidade, seremos promovidos ou estacionados. Não precisa de punir assim, dar tapa na cara, mandar açoitar. Não, só de estacionar, a nossa tribo avança e nós ficamos para trás. Pensa bem, uma sala de aula. Primeiro ano do ensino fundamental, 30 alunos na mesma sala. Segundo ano, 30 alunos na mesma sala. De repente, um torna-se relapso, não estuda, 29 avançam e um fica. Ele foi castigado? Foi castigado por desligar-se da equipe dele. Mas não foi expulso da escola, não apanhou, não foi pendurado de cabeça para baixo, nem nada. Então, se você vem com a missão da mediunidade e não cumpre os compromissos assumidos, você não vai ser julgado no fogo do inferno, no braço de Satanás, nada dessas fantasias alegóricas. Mas vão perder o trem, vão ficar paralisados. Não existe regressão no espírito, existe paralisação. Stop, pausa. Vamos aproveitar, então. Lembrando que mediunidade também não é só receber espírito. O professor que cumpre a sua tarefa como mestre e educador é um médium, médium da educação. O juiz que usa a legislatura com responsabilidade e lisura é um médium da lei. Porque ele está sendo influenciado por espíritos daquela falange. Ele não está dando trimelique, não está psicografando, mas está sendo influenciado por espíritos. Então, a mediunidade em si, nem mais, nem menos. Mais ou menos vai ser aquilo que fizermos uso dela. Uma faca é ferramenta ou é arma? Depende do que eu faço com ela. Posso cascar uma laranja, apontar um lápis, fazer uma ponta num estilete e posso cravar no coração de alguém. Então, sou eu que, no uso das sensibilidades mediúnicas, é que vou dar isso dignidade, nobreza ou pobreza. Dá para entender? Não. Muito bem. Filomeno continua falando que a mediunidade é detectada por características especiais que podem ser confundidas com algumas patologias. Podem ser confundidas com algumas patologias. Por exemplo, Falcone,
que a mediunidade pode ser confundida com que tipo de doença? É muito comum pessoas chegarem ao centro espírita com sintomas de determinada enfermidade. Nós acompanhamos um caso muito sério de uma pessoa que chegou com todos os sintomas de tuberculose. E tínhamos médicos na equipe, na FEAC, à época, logo no princípio da FEAC. Então, foi feito e veio com resultado de tuberculose, mantendo uma certa distância, tomando todas as precauções. Mateus disse, é toda uma sintomatologia de tuberculose a ponto de influenciar o exame. Na época era feita aquele retratinho pequenininho, como é que chamava aquilo, gente? Era A biografia. a biografia. Estava na biografia. Sintoma, tuberculose. Tuberculose. Foi feito o tratamento, 3, 4 passes, 2, 3 reuniões, o espírito comunicou, era desafeto do passado, foi desligado e encaminhado, faz outra biografia. Limpo, não tinha nada. E por mais potente que fosse o remédio da época, em 1 semana, 2, não teria condições de haver uma mudança naquele nível. Ficariam as marcas, porque quando a pessoa tem tuberculose, ficam as marcas, as lesões da área que foi afetada pela tuberculose, com maior ou menor gravidade. Estava limpo o pulmão da pessoa. Quer dizer, aquele espírito que desencarnou naquele processo, aproximou, envolveu a pessoa, e a pessoa nunca mais teve sintoma nenhum de mediunidade. Foi um processo de fascinação, subjugação, ligou célula a célula, perispírito a perispírito. Outros chegam na FEAC, quantos já chegaram na FEAC, na fila do atendimento fraterno, com sintomas ostensivos de mediunidade? Eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo espíritos, eu estou vendo vultos, eu estou com arrepios e não sei o quê. E Mateus, doutor Jacó, do lado, o doutor Jacó vira e fala assim, fala com ela para alimentar de 3 em 3 horas, que ela tem a hipoglicemia. Precisa de alimentar mais perto uma da outra. Faça isso 2 semanas e volta aqui. 2 semanas depois, a pessoa voltou, não viu mais nenhum vulto, não ouviu nenhuma voz, não sentiu mais arrepio nenhum, acabou aquela sensação de pré-desmaio. Então, há pessoas que passam por esses sintomas e são influências de espíritos para chamar atenção, para despertar. Feito o tratamento, acabou. Há pessoas que passam por esses sintomas para dar acorda, desperta, ó tu que dormes, e entrar no processo do trabalho com Jesus. Muito bem. Então, o Filomeno ele vai detalhar alguns sintomas que eu acho muito interessante, mas antes disso ele fala que hoje a mediunidade pode ser mais bem observada e aceita com respeito. Por isso que, estudando a mediunidade, a gente faz essas distinções que nós estamos vendo aqui, né? E aí ele detalha os sintomas assim, ele fala que você pode ter mal-estar e dissabor, inquietação e transtorno depressivo, exaltação da personalidade, antipatia injustificável, animosidade mal disfarçada. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem companhias que a gente causou um sabor aí no passado e essas companhias vêm ficar conosco, né? Pode ser passado dessa encarnação ou de outras reencarnações. A maioria das vezes, de outras reencarnações. De outras encarnações. E aí, muitas enfermidades, difícil diagnóstico, devido a tantos sintomas, essa variedade de sintomas, têm as suas raízes em distúrbios de mediunidade de prova. E aí é que esse conceito de mediunidade de prova a gente não encontra em Allan Kardec. Não tem nada em Allan Kardec, nenhum tipo de dissertação do Kardec. Kardec não citou isso, mediunidade de prova. Isso veio depois, em 1940, quando Edgar Armand, que foi um pioneiro, ele foi instrutor de paranormais, de médiuns, e aí intitulou... Comandante Edgar Armand, São Paulo. Intitulou-se a mediunidade de prova.
E o que o Filomeno está dizendo, conceituando essa mediunidade como? Aquela que se manifesta com a finalidade de que a pessoa passe por um resgate aflitivo, devido a comportamentos perversos e doentios que esse médium, hoje médium, teve no passado. Então, muitas vezes, a gente já falou aqui brincando várias vezes, que Falcone é médium, mas, né, bom isso não, isso é mediunidade. Gente, quando o médium vem com tantas faculdades, é lógico que existem os médios, né, que portam essas bolas de luz e que vêm com missão de curar, mas também passam provas. Você viu o Chico Xavier, né? Falcone citou a semana passada, ele tinha duas mulheres na vida dele, a Angina e a Catarata. Dona Angina e Dona Catarata. Duas mulheres, né? Quer dizer, ainda era... como é que fala, Armando, quando tem duas mulheres? Bígamo. Bígamo. Bígamo, isso mesmo. Ainda era bígamo, gente, coitado. Então, assim, e ele tinha um mediunato. O que é isso? A criatura nasce com essa mediunidade que vai atingir comunidades, não vai atingir só ali, vou ali, faço meu trabalhinho. Não, é uma mediunidade muito expressiva. Então, quando o Filomeno fala aqui que essa mediunidade de prova é uma mediunidade porque o médium está resgatando comportamentos que ele teve do passado. E quem de nós não teve esse tipo de comportamento, né? Então, os médiuns também têm. E aí eles exemplificam as consequências no físico dessa mediunidade. São dores no corpo, cefaleia, taquicardia, colapso, isso tudo, gente, sem causa orgânica. Quando vê, está com muita dor no corpo, faz todos os exames, não dá nada. Faz exames para ver o porquê que tem tanta dor de cabeça. Não dá, não. O cara tem um piripaque, não sabe por quê. E aí ele tem problemas de sono. Eu já vi várias pessoas com mediunidade em Zalim ou com mediunidade pró, dizendo, eu não consigo dormir, eu tenho pesadelos, pavores noturnos. O Filomeno está citando aqui, sudorese. Olha, esse negócio não é bom, não. Tá? Vou dizer para vocês, não é bom. O que é bom disso é porque tudo tem um aprendizado, tudo tem um salto na nossa vida, se a gente quiser utilizar esse recurso para saltar à frente, como diz Joana de Ângelo. O que é bom disso é que eu estou resgatando, e quando eu estou resgatando, posso estar em dor, posso estar em provação, mas isso está me livrando de alguma coisa que eu fiz e que não estava bom. Então, essas perturbações decorrentes de uma mediunidade em desequilíbrio. E ele vai falar também que isso também afeta o psicológico. Que aí são as ansiedades, as fobias, síndrome do pânico. Olha, gente, fiquei tão feliz de estudar isso. Perturbações emocionais, inquietações íntimas, pessimismo, desconfiança, sensação de presença espiritual, que é isso que o Falcone falou, vulto, vozes, barulho, né, sombra. Gente, eu vi uma sombra ali, a pessoa fica perturbadíssima, né? E aí o Filomeno diz que tudo isso vem das captações de ondas mentais. A gente já estudou isso aqui. Isso aí é sintonia, isso aí é vibração, é onde eu ligo o meu botãozinho, AM ou FM, né? Que a pessoa que está passando, ela se conecta. São as companhias espirituais que nós convidamos elas para estar conosco. Mas por quê? A gente só convida assim, vou convidar. Não, porque a gente tem débitos do passado, seja dessa ou de outra vivência, né? E esses espíritos, eles querem se vingar, pelo menos está dizendo aqui. Eles querem se vingar. Mas, são espíritos maus. Não, são espíritos ignorantes, são espíritos infelizes, ainda não viram que momento que eles estão passando, não sabem o mecanismo do perdão, não conhecem. E a gente faz igualzinho, se a gente não conhecer o mecanismo do perdão. A gente faz igualzinho. Então, esses
Esses sintomas revelam presença de faculdade mediúnica em desdobramento. Agora eu vou perguntar ao Falcone. Falcone, me ajuda aqui, porque isso embaralha a minha cabeça. Como que a gente vai distinguir as causas? Porque muitas vezes podem ser outras causas. Como é que a gente vai fazer a distinção? Tipo, eu não sei, pensei isso, eu tenho uma cefaleia constante, não tenho não, tá, gente? Exemplo, eu tenho uma cefaleia constante. Isso pode ser um distúrbio da mediunidade ou pode também ser algum distúrbio orgânico e não tem como eu distinguir? Como que é isso? Deus permitiu o avanço da medicina para facilitar o alívio da nossa dor. Então, busque o profissional de saúde da sua competência, de acordo com seu bolso, com seu plano de saúde, faça os exames e, em paralelo, se você tem simpatia ou tem conhecimento dos caminhos espíritas, faça um tratamento espiritual. Quantas vezes o doutor Jacó, pela minha psicografia, coloca lá, continue com os tratamentos espirituais, mas busque os benefícios da fluidoterapia e do aprendizado espírita. As melhoras acontecerão. Então, ninguém está dispensando no uso de um analgésico nesse ou naquela situação. Ah, é mediunidade, tem que aguentar a dor. Eu devo ter dado pancada na cabeça de muita gente no passado. Isso é leitura superficial. Isso é leitura chulé, como diz o outro. Não é assim que a coisa funciona. Então, agora, se a sua religião não permite, acha que. Porque tem religiões que acham que o espiritismo invoca espírito e faz isso, faz aquilo. O espiritismo é estudo, é autoconhecimento. Quem eu sou, de onde eu vim, por quê e para que eu estou aqui. Agora, não existe, eu não conheço nas minhas pesquisas, tenho professores que são que têm amigos que são professores em universidades, no campo da teologia, no campo dos cursos de estudo das religiões, com mestrado, com doutorado. Eu não conheço nenhuma religião que ofereça as respostas sobre a realidade do mundo espiritual e a sua influência no mundo físico e vice-versa, como o Espiritismo oferece. Não conheço. Então, buscar as duas coisas: cuidar do corpo e do espírito. Alimentar o corpo, eu não vou alimentar espiritualmente com brioches, nem com pastel de nata da Torre de Belém, nem com arroz com feijão. Espiritualmente, eu vou ter que alimentar de alimento espiritual. Como também não vou alimentar o meu corpo de água fluidificada. Agora eu vou beber só água fluidificada. Os mentores vão colocar, eu tenho fé que eles vão colocar na água fluidificada todas as proteínas, carboidratos, etc. Não. Isso é fanatismo, isso é maluquice. A gente não é nem obsessão, nem doença, é maluquice. É o livro anterior nosso, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. O pássaro voa porque tem duas asas fortes. Na hora de cuidar do corpo, cuidar do corpo. Na hora de cuidar das emoções e do espírito, cuidar das emoções e do espírito. Um centro espírita bem orientado, como um profissional de saúde bem orientado, saberão que há necessidade de compartilhar o tratamento com outras cositas más. O homem não é só corpo físico para cuidar só da saúde física. Encarnado não é só espírito. Então, ele precisa de ter esse discernimento e de olhar ambos os lados. Então, o corpo físico que é do físico, o espiritual que é espiritual. E se a pessoa é de uma religião, Verônica, que eu sei que não vai pisar num centro espírita de jeito nenhum, o que eu faço? Dentro da sua religiosidade, procure o pastor, procure o padre, procure o monge, procure o rabino, procure o mulá, procure o sheik. Faz um atendimento espiritual dentro da sua religiosidade. Vai ter uma orientação. Ambientes inconvenientes, melhore o seu padrão de pensamentos, procura ler os livros sagrados da sua religiosidade. Lava o copo. Não adianta ter um copo de cristal. Amigo, o copo é de cristal. Se ele está sujo, se ele está contaminado. Uma cuia, uma cabaça, pode ser mais útil, limpa, do que um copo de cristal que esteja contaminado. Isso mesmo. E aí o Filomeno diz que nem todos precisam desenvolver a mediunidade e sugere a terapia do estudo do espiritismo. No caso aqui, nós estamos estudando a doutrina espírita, então
Ele Nós três sugere estamos numa isso. terapia. Os internautas que estão acompanhando estão num ambiente terapêutico espiritual. Mas o que o Falcone falou é muito. Ó, eu há pouco tempo estava numa reunião de desobsessão, pediram para uma criatura que estava em desalinho. E a orientação espiritual que veio é que ele realmente era um médium que necessitava desenvolver. Mas aí a pessoa é de outra religião. E o benfeitor falou assim, então que ele busque na religião onde ele está a orientação espiritual, uma calma, serenidade lá dentro, né? Trabalho no bem, etc. Então, o Filomeno fala que o estudo do espiritismo a gente consegue alcançar uma transformação moral e, consequentemente, uma harmonização física, emocional e psíquica. E ele lembra muito bem Jesus, né? Em João 8, versículo 11, quando ele fala: vai e não voltes a pecar, para que não lhe aconteça algo pior. Coisa pior. Né? Então, a gente precisa de prestar atenção que, assim, a gente se recupera, a gente tenha o amparo, tenha a proteção do mundo espiritual, dos benfeitores, das figuras que as pessoas acreditam, mas, assim, o ideal é que a gente tenha juízo, né? Vá e não voltes a pecar. Ah, mas esse pecado aí não é só da Igreja Católica? O que Cristo quis dizer com isso? Vai e toma juízo, meu amor. Toma juízo. Vê se para de fazer algo que está desabonando você mesmo, que está prejudicando você mesmo. É disso que ele está falando. Não é de pecado mortal, não é nada disso. É para você tomar juízo, para você, mirinha, tomar juízo, né? Mas grande número de pessoas tem compromisso. Isso, a fala do Filomeno é maravilhosa. Ele fala que sim, mas grande número de pessoas tem compromisso com a tarefa específica, que são realmente portadores de mediunidade para desenvolvimento e prática. E isso sim exige conhecimento, exercício, abnegação, caridade, amor, a fim de atrair espíritos nobres. Então, o que ele está dizendo nesse parágrafo? Que sim, o Falcone veio com compromisso na mediunidade. Que sim, a Verônica veio com compromisso na mediunidade. Então, é disso que ele está falando. Algumas criaturas, ele está dizendo um grande número, vieram com compromisso. E aí precisam desenvolver especificamente a tarefa da mediunidade. Ainda assim, Filomeno não falou nessa parte, mas ainda assim, eu, Mirim, afirmo pela literatura, se você não desenvolver, você não vai ficar enlouquecido, não, porque Deus é amor, Deus é justiça e misericórdia. E vai te Mas, enlouquecer são os seus comportamentos. exatamente, Médium ou não exatamente, Paulo. médium, você está no barzinho, está sendo vampirizado. Médium ou não médium, você está na gandaia, está sendo vampirizado. Entendeu? O que É uma coisa enlouquece a gente é o que a que gente toma também faz dessa nada. inadequadamente com a gente mesmo. Tem nada desse negócio, não. Então, quando o Filomeno fala que tem compromisso na mediunidade, o ideal é que, Falcone, você é médium, vá desenvolver, meu filho. Trabalhe. Por quê? Porque o Falcone tem consciência, porque ele é espírita. Então, o ideal é que. Agora, eu sou espírita, não quero desenvolver, não. Falcone, complica um pouquinho, porque você fez a opção por uma religião, uma filosofia e uma ciência que você conhece, porque também, se você não conhece, não é, né? Então, aí precisa da gente ter conhecimento, precisa da gente estudar um pouco. Porque dizer que sou espírita, porque está bonito hoje em dia, porque está elitista, isso é um buraco sem volta. O ideal é que a gente estude, se conheça e aí desenvolva-se, desenvolva a criatura. Mirinha, você A tem Verônica dinheiro. vai com. Você tem dinheiro. Você compra um carro usado a 0 quilômetro. Você pode dirigir o carro? Não. Ué, só. Você Não, tem, já não é porque você eu tem, compro. você tem o veículo, mas você não tem a habilitação. A Ação. habilitação. Ah, mas o carro é meu, o carro é seu. Se você tiver uma fazenda, um sítio, quiser dirigir dentro da sua propriedade, é uma coisa. Mas se você cair na estrada e a polícia te pegar, o carro é preso e você vai ter as consequências. Vai ter que fazer direção defensiva,
sinalização nacional e internacional, aulas práticas, ser submetida a uma avaliação com um profissional contratado pelo governo para isso, e só depois que receber a carteira de motorista é que você vai estar habilitado a dirigir com prudência o resto da vida. Se você, porque tem a carteira, parar debaixo de uma placa de estacionamento proibido e o guarda passar, te multa. Se você entrar na contramão, ele te apita. A carteira não te dá direito de fazer com o carro que você quer, aonde você quer, na hora que você quer. Passar no radar com excesso de velocidade, a multinha, o papelzinho chega na sua casa. Depois, entendeu como é que é? Então, a Verônica vem com o compromisso da mediunidade, assume no mundo espiritual, chega aqui, faz do jeito dela, vai ter ação e reação. Se ela faz do jeito recomendado pela doutrina espírita, ok, é uma coisa. Agora, se ela faz do jeito dela, é o motorista que enche a cara porque o carro é meu, tromba com poste, dá PT no carro, e ele acorda nos braços, sabe lá de quem? No mundo espiritual. E uma pessoa que vem com a mediunidade, não trabalha com essa mediunidade, mas busca uma vida regrada. Mesmo assim, esse comprometimento fica, entendeu? A Mas pessoa ela... vem para desenvolver a mediunidade, mas não desenvolve, né? Mas tem uma vida regrada, faz bem. Uma vida moralizada. Mas ela fica com essa pendência, vamos dizer assim, de mediunidade? Depende do que ela fizer com as coisas que faz. Se ela for professora, e for uma professora mais ou menos, ela não está acertando com os compromissos dela, com os espíritos que foram confiados a ela, encarnados, os alunos. Se for um policial, e como policial, for um policial mais ou menos. Se pega alguém porque está no direito do poder, bate, faz, acontece, pinta e borda. Não veio com a responsabilidade de, como policial, ter as funções adequadas da polícia. Se vem como político, com compromisso na área da política, e em vez de política faz politicagem, vai ter as consequências. Eu gosto muito do ditado que a vó Chica falava. Na vida, Verônica, não tem almoço de graça. Tudo tem seu preço. Para nós estarmos aqui agora, nós estamos ganhando alguma coisa financeiramente? A FEAC está pagando a nós três, a União Espírita Mineira, a Aliança Municipal Espírita, a Federação Espírita Brasileira, está pagando alguma coisa para nós três? Mas nós estamos investindo do nosso dinheiro em equipamento, em eletricidade, do nosso tempo. Eu podia estar lendo um livro, podia estar caminhando, podia estar brincando com a Alice, podia estar fazendo um monte de outras coisas, e cada uma de vocês duas também. E cada um dos internautas também. Nós estamos pagando o preço de, neste dia e hora, estarmos juntos no propósito de iluminação. De vez em quando a gente faz uma brincadeira aqui, ali, acolá, para quebrar o status, de não ficar aquela coisa metódica. Vamos pregar Manel Filomeno na cabeça dos internautas. Não é isso. Nós estamos em família, e em família a gente tem essa liberdade. Então, ela pode não trabalhar na área de dar passividade aos espíritos. Sim. Mas, se no que faz bem feito, 10. Tudo. Quem fala o que sabe e dá o que tem, não deve nada a ninguém, dizia minha avó. E Joana de Ângeles coloca isso no livro dela. Eu fiquei tão satisfeito quando eu vi. Falei, gente, vó Chica era médium e não sabia. Ela era médium de cura, era benzedeira, era raizeira, fazia garrafada, pintava e bordava. Analfabeta de pé e mão. Não sabia fazer o óculos. Fez Mobral 3 vezes para aprender a desenhar o nome dela. Mas segue, vamos em frente. Então, o Filomeno continua dizendo que trabalhadores da última hora, novos profetas, transformando-se nos modernos obreiros do Senhor, estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal, assim como da sociedade,
com vistas à era do espírito imortal que já se encontra com seus alicerces fincados na consciência terrestre. Muito bacana ele ter falado isso. Por quê? Porque são os novos orientadores, são as mensagens que nos chegam. Nós podemos até citar, né, a própria Joana de Ângeles, que nos seus 2 últimos livros, que são Vidas Vazias e O Mundo Regenerado, que ela traz para a gente, cujo objetivo desses livros é esse chamamento para a nossa modificação pessoal. Em vista do processo de transição planetária, de transformação do planeta, é necessário que, para que aconteça essa mudança planetária, que aconteça uma mudança em cada um de nós e, consequentemente, na sociedade. Então, esses trabalhadores da última hora, esses novos profetas, que ele chama aqui, é esse pessoal que está chegando, que está trazendo novas informações para nos ajudar a despertar, a mudar e a despertar essa consciência. Quando, porém, os distúrbios permanecerem durante o tratamento espiritual, esses sintomas todos que a gente já comentou, convém que seja levado em conta a psicoterapia consciente, através de especialistas próprios, então na área médica e na área espiritual, com o fim de auxiliar quem? O médium, que está desabrochando sua potencialidade, e ajudá-lo a realizar o seu autodescobrimento, o seu autoconhecimento, porque isso também é uma coisa importante. Poxa, eu não estava sentindo isso, estou sentindo isso agora. Já fui no médico, não é nada, então deve ser espiritual. Não, já tratei espiritual, mas não fui no médico. Então a gente tem que se autoconhecer para saber que caminho seguir e a decisão a que tomar. Às vezes o sintoma tem raízes nas duas situações. Pode ser uma sinusite biológica que o espírito, ao aproximar, influencia aquela área que está desafinada. Entendeu como é que é? Pode ser uma palpitação cardíaca, um comprometimento leve cardíaco, que o espírito, ao aproximar, faz o coração disparar. Muitas vezes as raízes estão aqui e lá. E processos até de reencarnações passadas que começam a despertar nessa em determinado momento da vida. Chamamento. Então precisa desse despertamento de saber. E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala isso para a gente, que a gente precisa se autoconhecer. Quanto mais a gente se autoconhece, se autodescobre, mais fácil é para saber o caminho que vai seguir e distinguir uma coisa de outra, principalmente depois que começa esse desenvolvimento mediúnico. Estou trabalhando na área da mediunidade, é um dia de uma reunião mediúnica, não estou sentindo nada, de repente começo a sentir, opa, deve ser uma aproximação de um espírito. Então, a gente precisa se conhecer para saber, né, que caminho tomar. E depois ele vai dizer, o esforço pelo aprimoramento interior, aliado à prática do bem, abre os espaços mentais à renovação psíquica. Já dá para a gente aqui a receita. Como é que a gente vai fazer para ter essa renovação psíquica? Se esforçando para esse autoconhecimento e buscando um aprimoramento desse nosso eu e a prática do bem. Trabalhar no bem, né, é a ferramenta para nos ajudar a lidar com os espíritos, a lidar com essas dores, com esse sofrimento. E ele diz que isso, então, enriquece a criatura de valores otimistas e positivos. E esses valores se encontram aonde? No bojo, no cerne do espiritismo, favorecendo a criatura humana com a alegria de viver e de servir, ao mesmo tempo que adquire segurança pessoal e confiança irrestrita em Deus, porque Deus é que deu essa oportunidade desse intercâmbio mediúnico. Aí consegue avançar sem qualquer impedimento no rumo da própria harmonia. Agora, Falcone, se a pessoa só procurar desenvolver a sua mediunidade, ou seja, atuar numa reunião mediúnica, mas sem a prática do bem, sem esse aprimoramento interior, a sua mediunidade vai ser sem distúrbios? Vai ser capenga. Na FEAC, nós temos a metodologia para entrar no departamento da área da mediunidade, para ser médium, para ser aplicador de passe. Não vamos colocar médium passista, para ser magnetizador. A recomendação é evite o álcool e o fumo. Um dia um falou no curso assim, ai, que bom que não falou nada da cannabis. Falei, meu filho, se está falando do álcool e do fumo, são as drogas legais, as ilegais nós não vamos nem citar. Muito bem. O que é necessário? Estar num grupo de estudos. Se a pessoa não frequenta grupo de estudos, ele está na contramão. Se ele bebe, se ele fuma, muito bem. É necessário estar num trabalho de assistência e promoção social.
Porque a mediunidade já é um trabalho caritativo, mas é necessário ter raízes. É aquela mensagem que a dona Iris Terezinha de Andrade psicografou por meu intermédio lá no Ivão Costa. Busque a dor antes que a dor te Buscador. busque. Então, o que que acontece? Uma árvore, para crescer, você viu uma árvore grande, um eucalipto, uma mangueira, para dentro da terra tem outro eucalipto, tem outra mangueira dando estabilidade. Você vê um prédio, o prédio mais alto de Juiz de Fora, um Alberganime, da vida lá na Rio Branco com a Espírito Santo. Para aquela obra ficar daquele tamanho, daquela altura, imagina o que, que tem do chão para baixo, de fundações de concreto para estabilizar o prédio, para estabilizar a árvore. O médium precisa de ground, raízes fortes no trabalho do bem e no autoconhecimento. As pessoas chegam na FEAC perguntando: que dia que é o trabalho de cura na FEAC? A gente fala, tem 36 trabalhos de cura na FEAC. Uai, os grupos de estudos. Enquanto você está no grupo de estudos, ali com uma assembleia menor, um grupo mais homogêneo, as pessoas vão se conhecendo, vencendo arestas, vai criando a sintonia para que os espíritos amigos possam fazer os tratamentos mais adequados do que na reunião pública. Não que não aconteça na reunião pública. Há um preço a pagar. Não tem almoço de graça. Mas tem centro espírita, sem nenhuma crítica da nossa parte, que o médium só vai no dia da reunião mediúnica, chega 10 minutos antes, acaba, às vezes não fica nem para avaliação. Fica nesse capenga. 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 É aquele carro que precisa de 30 libras em cada pneu. Aí tem 30, 30, 30, 20. Para andar na cidade não faz tanta diferença, mas a hora que ele pega a estrada e põe 100 km por hora e entra numa curva, o carro roda. E aí, diante das situações, que seja até mesmo a mediunidade de prova que a gente citou, se ele tem esse embasamento, esse alicerce, ele vai conseguir se estruturar nisso. Se faltar isso... Tem equipe encarnada, tem equipe desencarnada, tem conexões, tem estudo, tem lastro. Você sabia que um navio, tá? Imagina que isso aqui fosse um navio. Você sabia que no fundo do navio tem pedras? Antigamente, na época de Pedro Álvares Cabral, eram colocadas pedras. Hoje, ele tem tanques que enchem de água quando ele está vazio, para ele não tombar. E conforme vai carregando de mercadoria, eles vão esvaziando esses tanques que estão no fundo do navio. Porque aí o próprio peso da carga facilita o equilíbrio da embarcação. Tem que ter lastro. Tem que ter lastro. Uma firma tem que ter capital de giro. Uma firma que não tem capital de giro não tem estabilidade financeira. Se a gente pensar, tudo na vida é assim, né? Por que seria diferente com a relação à mediunidade? Ah, não, mas eu deixo tudo por conta do guia. O meu guia que sabe, eu não sei, não. Eu não vou. Meu guia falou que é para eu não estudar, que é para não atrapalhar ele, que se eu estudar, vou misturar as minhas ideias com as ideias dele. Pode saber que não é guia, você está desguiado. Guia que fala isso não é guia, ele está desguiado. E a gente vê isso toda hora, eu que viajo por esse Brasil, por esse mundo afora, eu escuto cada coisa que até Deus duvida. Allan Kardec deve virar no túmulo, viraria no túmulo se estivesse no túmulo. Ele continua. Naturalmente, enquanto se está encarnado, o processo de crescimento espiritual ocorre por meio dos fatores que constituem a argamassa celular, que foi isso que a gente falou, né? Dessa base de sustentação. Sempre passível de enfermidades, que é natural para os encarnados, de termos enfermidades, de termos desconcertos, problemas que fazem parte da psicosfera terrestre e em face da condição evolutiva de cada qual. Então, as dificuldades fazem parte desse processo de vida nesse nosso planeta. Então, nós vamos encontrar dificuldades no campo afetivo, no campo profissional, na área mediúnica e por aí afora. A mediunidade, porém, exercida nobremente, ela torna-se uma bandeira cristã e humanitária, conduzindo mentes e corações ao porto de segurança e de paz. E quais seriam, Falcone, as características de uma mediunidade exercida nobremente?
a criatura esteja melhor a cada dia. A mediunidade é para lapidação pessoal. Tia Ivone, Dona Ivone do Amaral Pereira, que te chama ela carinhosamente de tia, dizia que cada 10 percepções que o médium tem, 9 são para ele. Uma é para comunicar. Então, esses médiuns videntes que saem falando tudo que vê, é perturbação. Porque nem todo mundo cria clientela. É bom porque cria clientela, o pessoal fica em cima. Fica em cima. Na reunião de entes queridos, se eu abrisse a boca para falar o que os espíritos estão mostrando, a fila ia lá no posto de gasolina, no posto policial, lá em cima, no posto de gasolina. A gente fala o que é necessário, de acordo com a pessoa sair abastecida, mas não sair abarrotada de informações. A natureza não dá salto. Por isso eu sempre digo no final, tem dúvida? Vem no atendimento fraterno, conversa com um dos nossos plantonistas, vem num grupo de estudos. Quase nunca as pessoas, elas querem saber, como é que está a mamãe? Como é que está papai? Aí eu faço aquelas analogias, aquelas metáforas, para que ele raciocine como é que está o seu ente querido. É isso que acontece. Então, o que nós vamos ver? Mediunidade não é assim para ficar desmascarando os espíritos, para poder ficar atendendo à curiosidade alheia, para dar à pessoa, ao consulente, aquilo que ele quer, mas aquilo que ele pode, aquilo que ele suporta, aquilo que ele tem condições. Só que, para isso, o médium precisa de ter uma coisa chamada filtro. Bom senso. Bom senso. Que a responsabilidade é muito grande. De O bom repente, médium, uma que palavra Mateus mal Fraga colocada. diz? O bom trabalhador espírita é aquele que trabalha no bem e não dá trabalho para Jesus. Ou dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Porque às vezes uma palavra mal colocada para esse, que está carente, necessitando, vai desencadear uma situação muito mais problemática. A responsabilidade é muito grande, né? E ele diz que a mediunidade não é um transtorno do organismo. Então, não é porque, isso é mediunidade, estou sentindo isso, não. O seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos, isso é que gera os distúrbios, que podem ser evitados. Ou, quando se apresentam, receberem conveniente orientação para que seja corrigido. Então, esses distúrbios, aqueles que já a Mirinha citou, né, lá no 6º parágrafo, dor no corpo, problema de sono, taquicardia, dor de cabeça, ansiedade, vários tipos de fobia, então, tudo isso. Então, tratando-se de uma faculdade que permite o intercâmbio entre os dois mundos, proporciona a captação de energias cujo teor vibratório corresponde à qualidade moral daqueles que as emitem, como daqueles que as captam e transformam em mensagens significativas. A gente já falou isso em outras oportunidades. Somos aparelhos, ao mesmo tempo, receptores e emissores de energia. Então, captamos e emitimos essas energias. Então, se captamos 24 horas por dia, inclusive dormindo. Mesmo aqueles que não são médios ostensivos. Sim, né? Porque são todos. Eu não acredito nessas coisas. A minha religião não permite tratar desses assuntos. Tu é médium, tu é sensitivo do mesmo jeito. Tenta atravessar o deserto do Saara sem aquelas roupas, aquele monte de roupa que o beduíno usa. De dia vai a 50 graus. Tem que ter aquelas roupas para fazer camadas e ter camadas de ar frio ali dentro. E de noite vai a 0 grau. Ele não tem cobertor para enrolar. Ele já está enrolado nas roupas. Se você não tiver uma roupa própria, você e a Mirinha recebem um convite, ganham um convite para irem sozinhas ou acompanhadas assistir uma peça musical, um balé Bolshoi, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No convite ou no ingresso está escrito: traje passeio completo. Entra de calça jeans? Não, 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 não. Entra de rasteirinha? Não, 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 não. Entra de bolsa grande? Não, é carteira. Longo. Os homens de smoking, aquelas asinhas de barata atrás, ou de gravata, preferencialmente borboleta. Gravata comprida, italiana, para um
para uma festa no Teatro Municipal, é demodê. Então, você vai para a praia, você vai de longo, sapato de salto, carteirinha na mão, não dá. Então, nós temos que pensar. Mediunidade tem que ter um vestuário para mediunidade. Não é um vestuário de cor da roupa, tamanho da roupa. Um vestuário, aquilo que Jesus diz lá, a veste nupcial precisa ser limpa, construída e mantida a cada dia. Mas não é só o médium ostensivo, não. Isso é Não. qualquer espírita, é qualquer católico, qualquer protestante, qualquer budista, qualquer islã, qualquer. Ele diz: neste capítulo, não poucas enfermidades se originam desse intercâmbio, quando procedem de vibrações de entidades doentias ou perversas que perturbam o sistema nervoso dos médios incipientes, produzindo distúrbios no sistema glandular e até mesmo afetando o imunológico, facultando campo para a instalação de bactérias e vírus destrutivos. Como que isso acontece? Se não me engano, se não é no 2, é no 3. Eu acho que é no livro 3 do André Luiz. Pesquisa aí, Mirinha. Parasitose espiritual. André Luiz. Qual livro que é? Tem um capítulo. O André Luiz está andando no Rio de Janeiro em espírito. É no Achou? 3. É No no livro 3, é no Missionário da Nossa, Luz. luz. Missionário da Luz. Ele está andando com o André Luiz. O André Luiz está andando com Alexandre. Se é no 3, é com Alexandre. Se é no 2, é com Aniceto. No Rio de Janeiro, ali perto de Copacabana, e de repente vem uma pessoa de encontro a eles com um monte de mosquitinho voando em volta dela. Eu estou descrevendo com a minha linguagem. Ele pergunta assim, que é tipo aqueles mosquitinhos pólvora, uma nuvem de mosquitinho de pernilongo em volta da pessoa. O André Luiz pergunta, o que é isso? O mentor fala, parasitose espiritual. Quer saber mais? Leia Passes e Curas Espirituais, do Venefredo Toledo de Oliveira. Está tudo explicadinho lá. Tudo. Agora, a doutrina espírita tem respostas. Tem gente que não faz pergunta por comodismo, para não ter que mudar comportamento. Vou mexer com essas coisas, não, senão eu vou ter que mudar comportamento. Porque acha que só pega vírus e bactéria apenas pela ação da matéria. E olha aí, né? O intercâmbio mediúnico pode provocar tudo isso. Então, vários distúrbios, várias enfermidades que vão surgir no corpo físico, provenientes do campo espiritual, dessa parasitose espiritual, dessa psicosfera. Campo eletromagnético, psíquico, emocional, biológico. Ah, nós temos que pensar nisso. No campo da epidemiologia, foi criada uma nova faculdade, uma nova especialidade médica, que é a psiconeuroimunologia. Psico, Neuro. neuro, neurônios, imunologia. Quer dizer, os seus pensamentos podem adoecer os seus neurônios e esse adoecimento refletir na sua biologia. Agora não é Allan Kardec falando, não, crianças. Agora é a medicina. Madre Teresa de Calcutá, com as freiras dela, não tinham dinheiro para comprar luva. Punham as mãos limpando feridas de leprosos, pessoas com croup, com tétano, com dermatoses de alta virulência. Nenhuma das freiras de Madre Teresa de Calcutá foi contaminada. Elas tinham o bloqueio do amor ao próximo. Um dia o repórter fala com Madre Teresa limpando um doente. Já contei isso aqui anteriormente. Um mau cheiro, uma coisa horrorosa. O repórter tampou o nariz, saiu e foi vomitar lá fora. E depois falou com ela, irmã, voltou, recompôs e disse para ela, e ela está lá limpando o doente. Eu não faço o que a senhora está fazendo nem para ganhar $1 milhão. E ela respondeu para ele, nem eu, faço de graça. Com as mãos. Não é por falta de conhecimento, não.
por falta de din-din para comprar luvas. Outro padrão, né? Outro padrão de sintonia. Aí, Um pouquinho né? acima do nosso, um pouquinho, como diz a Alice. Esses mosquitinhos estão por aqui. Os mosquitinhos estão aí, ó. Agora, vai conseguir pousar aqui ou não? Vai defender de quem? Né? Cadê minha Vai raquete? permitir o pouso Minha raquete está aqui, ó. Vou dar uma raquetada nele, ó. raquetado? Não adianta dar raquetada, não. Nada, não. A correta educação, então, dessas forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional e físico, ensejando saúde integral ao seu portador. Então, para educar essas forças mediúnicas, trabalho no bem, equilíbrio, oração, procurar se conhecer. Até Falcone, esqueci de mais alguma coisa? Trabalho no bem, tudo isso vai Saúde fortalecendo. emocional. Eu posso ter um grande conhecimento de doutrina espírita e não viver nada. Hum. Eu posso não ter conhecimento nenhum de doutrina espírita. Zé dos Santos, Vó Chica eram médiums, tinham um padrão moral, todos dois analfabetos, nunca leram um livro espírita. Um era católico, ela era católica beata, foi um bandista e depois abandonou a Umbanda. Mas tinha um equilíbrio emocional. É óbvio que não impedirá a manifestação dos fenômenos decorrentes da lei de causa e efeito, que necessita o espírito no seu processo evolutivo, mas facultará tranquila condução desses eventos sem danos para a existência, que prosseguirá em clima de harmonia e saudável, embora os acontecimentos impostos pela necessidade da evolução pessoal. Então, as dificuldades pelo que o médium possa vir a passar no desenvolvimento da sua atividade mediúnica pode ser decorrente da lei de causa e efeito. Perfeito, Coisas que estão já perfeito. acontecendo e ele está naquele reajuste, E naquele nem equilíbrio. porque é médium vai ficar livre de uma dor de cabeça porque comeu o que não devia, porque bebeu o que não devia, ou porque não trata do sistema imunológico biológico e está tendo virulência de estafilococos, de streptococos. Na minha área profissional, chegou qualquer paciente com sinusite, otite, rinite, sinusite, faringite, amigdalite, eu digo de cara, tira o leite da alimentação, seja de o que for, espécie for, leite, só leite vegetal, aprende a usar leite de alpiste, leite de amêndoas, leite de inhame, leite de vegetais, que não seja a soja, tá? E modere os derivados. Ah, Falcone, mas eu não fico sem meu café com leite. Então, eu bato o carimbim lá, ensinar eu ensino, faça a sua parte. Depois da manhã é quarta-feira. Depois da manhã, não. Ontem foi quarta-feira. Estava na rádio 93 FM. Ensinar eu ensino, mas eu não posso fazer pela pessoa. Agora é um bom senso. É lei de ação e reação. Se eu como o que eu não devo, eu posso ter uma enxaqueca de alergia à lactose do leite, à caseína do leite, e o leite é pista de patinação para micróbios, bactérias, etc. Agora, se eu não tenho reeducação alimentar, como é que eu faço? Aí depois Ah, vai eu achar que sou médico, os picos É. me protegem, estou imunizado. Mas Chico Xavier? Chico Xavier era para ser mais forte do que o Arnold Schwarzenegger. Mais bonito do que o Alain Delonge. Alain Delonge, na época que você mais a Mirinha eram adolescentes, né? Eu ainda não estava encarnado. Ou Aí, então, menino. sei lá, o Brad Pitt, ou sei lá quem que está na moda hoje, eu nem sei quem é que está de galã. Era para ser o cara, o Chico Xavier. Tadinho dele. A gente sabe. Divaldo não era para ter comprometimento cardíaco, de vértebra, de bursite, de coração. Raul, o que aconteceu com o Raul? Raul! Ah, meu Deus do céu! Quando converso com Jesus, eu falo: o senhor faz umas coisas que eu não entendo. Ter deixado o seu Aladir desencarnar cedo. O homem que construiu um monte de centro espírita na região. Ter deixado a Cátia embora com 43 anos. Zé Carlos Egito embora com 52 anos. Raul Teixeira colocou o pescoço na forca 3 vezes. Uma em Cáceres, outra no avião e outra no... Nem vou nem contar. Deixa para lá. Divaldo tendo que fazer palestra Também, sentado, porque sentado. as vértebras estão
pressionando uma na outra. O Hiroshi Kamura tem que ficar tomando conta dele, no mundo espiritual. Como é que faz? Chico daquele jeito. A tia Ivone com os problemas dela. Sim. João Nunes com as dores deles. Jerônimo Mendonça. Esse Ah, não... eu não vou ser médium, não, porque se os guias não me ajudam, também não vou ajudar os guias. Ok. Lê o livro 2 do André Luiz, que é Os Mensageiros, os 8 primeiros capítulos vai tratar da turma que assumiu, como é que é? Assumiu compromissos e sumiu dos compromissos. É isso mesmo. Vale a pena mesmo ler esses capítulos. E nós, gente, não estamos aqui porque a Mirinha, na última encarnação, ajudou Nera a pôr fogo em Roma, a Verônica foi a ajudante do Dr. Mengele, eu fui amigo do Hitler. Não! Nós estamos aqui por livre e espontânea vontade. Se vocês todos sumirem do ar e começar a dar zero de visualização, nós continuamos do mesmo jeito, porque o que nós estamos falando, vocês estão sendo amigos, camaradas, parceiros em estarem conosco. Mas nós estamos falando não é para dar indireta para A, para B, nós estamos falando é para o par de ouvidos mais perto da nossa boca. Deu para entender? A presença de cada um de vocês nos honra, nos alegra, o comentário que vocês fazem, a presença aí no chat, nos comentários e tudo mais. Mas nós estamos aqui lavando a nossa roupa suja, querendo sair. Não adianta eu estar de branco, caiado de cal por fora e cheio de podridão por dentro. Jesus já fala isso. A Mirinha está lá toda Da florida. Florida. A Verônica tá mais assim, moderada hoje. Né? Como é que faz? Vamos encaminhando então para o finalzinho do capítulo. Ele vai dizendo que, cuidadosamente atendida, a mediunidade proporciona bem-estar físico e emocional. Então, não tem desequilíbrio aqui quando ela está bem atendida, está cuidada, contribuindo para a maior captação de energias revigorantes que alçam a mente a regiões felizes e nobres, de onde se podem aurir conhecimentos e sentimentos inabituais que aformoseiam o espírito e o enriquece de beleza e de paz. Quem não quer, né, se enriquecer de beleza e de paz? Então é necessário que essa mediunidade seja atendida, cuidada, aprimorada, controlada, conhecida, para que a Limpa. gente possa, limpa, para que a gente possa ter esse intercâmbio também feliz com esses espíritos felizes, essas regiões felizes. E superados, portanto, os sintomas de apresentação da mediunidade, que é quando, principalmente no início, surgem as responsabilidades diante dos novos deveres que irão constituir o clima psíquico ditoso do indivíduo, que, compreendendo a magnitude da ocorrência, crescerá interiormente no rumo do bem e de Deus. Que é um trabalho, como todo trabalho que é edificante, promove a criatura, que é um trabalho do bem. Então, que nós possamos utilizar essa mediunidade, que essa sensibilidade, que essa capacidade que nós temos de compreender não só o mundo espiritual, mas o próximo que está ao nosso lado também, ao nosso benefício e benefício de todos, para nos aproximarmos mais de Deus, como o Filomeno diz aqui. É isso aí. Mediunidade não é coisa do além, não. É coisa do aquém, abrindo as comportas da mente e da alma para o além. Temos que pensar nisso. Então, vamos trabalharmos, vamos melhorarmos. Nós três aqui, a Mirinha trabalha na área do passe, na área do esclarecimento, a Verônica trabalha na área do passe, na área do esclarecimento e da psicofonia. Eu também atuo nessas áreas. Então, vamos... E você? Você, mãe, mediunidade na maternidade. Você, pai, mediunidade na paternidade. Você, irmão, filho, mediunidade como irmão, como filho. Você na profissão da área da saúde. Não, mas eu sou da área de exatas. Nós tínhamos um trabalhador na casa que era o Wilson, marido da Alina. A Alina falava, Wilson, meu marido. O homem era engenheiro, especialista em cálculo estrutural. Um dia, Mateus perguntou para ele, Wilson, quantas obras suas caíram? Você calculou errado. Ele disse, nenhuma, Mateus. Já assinei mais de mil projetos como engenheiro calculista. E usava aquela régua
de 3 triangular de fazer cálculo estrutural. Só depois é que surgiram as máquinas eletrônicas. Muito bem. Dizer que fazia com a máquina eletrônica. Aí ele duvidava, será que está certo mesmo? Ele pegava a regra de cálculo e conferia com a regra de cálculo a conta da máquina. Aí Mateus falou com ele, você é médium. Que ele falava, não vejo, não sinto, não tenho mediunidade nenhuma. Você é médium. Médium da construção. Você age com responsabilidade, com ética, com moralidade. Você cobra preços exorbitantes? Não, eu cobro o preço normal. Você já explorou alguém através? Não, já fiz. Só para FEAC, o Wilson fez mais de 50 projetos de graça para as casas da gestante. Era ele e o marido da Ângela, é Marcos, né? O Marcos, que foi professor também Como é que era o sobrenome do Marcos? Jung. Ah, não, Hein? Jung é ela. Era Jung quem? é ela. Não é ele, não? Jung Ah, eu é o já Marcos, não sei. professor Então, são médiuns de quê? Do cálculo, médiuns da engenharia. A dona Heloísa Helena Santana dos Santos tem um filho dela que trabalha na equipe da Williams, da Fórmula 1. E ele hoje é chefe dos mecânicos da Williams. A Williams foi vendida, saiu da família Williams. Ele viaja o mundo inteiro no circuito de Fórmula 1. Ele é médium da mecânica. A vida do piloto está nas mãos dele e da equipe dele. Um aperto de mais, um aperto de menos, o carro não aguenta a velocidade, não aguenta a pressão da curva. Então, vamos aproveitar. Tá aí, gente. Sintomas de mediunidade. Sintomas de mediunidade. Mediunidade pode levar à loucura? Sim e não. Como o volante pode levar à loucura, como o álcool pode levar à loucura, como a pornografia pode levar à loucura, como não é comodidade, não, a preguiça, como é que fala? Fugiu o nome. Procrastinação. Não é procrastinação. O ócio pode levar à loucura. A procrastinação pode levar à loucura. Deu para entender? A gula pode levar à loucura. A não gula, a bulimia, pode levar à loucura. Entendeu como é que é? Então, mediunidade é uma coisa comum, faz parte de todas as tribos, de todas as culturas, de todas as épocas. Está no Egito, está na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, está no Alcorão, está no Xamã, está todo lado. Na doutrina espírita, ela é valorizada, disciplinada, reorganizada e coloca a serviço do bem. Próxima semana, capítulo 9, limpeza psíquica. O que é que nós vamos fazer para que a mediunidade seja ferramenta e não seja arma? Para que a mediunidade seja ferramenta e não seja bengala, muleta. É a semana que vem. Dá para entender? Dá. Lembrando que já é dia 8 de agosto. Não, 10 de agosto. Capítulo 8, oitava. Setembro está chegando. Semana que vem, dia 18, no Trade Hotel aqui em Juiz de Fora, vai ter um encontro nacional com oradores de tudo quanto é lado do Brasil. Você está na equipe, Mirinha? Na recepção? Você está, Verônica? Não. Conversa com a Mirinha, conversa com a Márcia e entra na equipe. É a FEAC que dá suporte para o pessoal ali na recepção. Muito bem. E agosto está chegando. Agosto está chegando. Setembro está chegando. Temos curso de magnetizadores para o trabalho do passe e temos curso de plantonista do SOS Preces. Venha fazer das suas mãos extensão das mãos do Cristo. Mirinha, suas palavras finais. Aqui, sabe de quem que eu estava lembrando aqui? Do Arigó. O Arigó morreu com 49 anos no acidente de carro. Ele atendeu mais de 2 milhões de pessoas, disse que ele atendeu mais de 4 milhões, inclusive, é porque esse número não é certeiro. E o Arigó foi preso. O que o Arigó passou, gente? E o que o Arigó ajudou... Teve um filho dele que ele não conseguiu curar. O filho dele ficava revoltado. O filho do revoltado Arigó tinha um problema na perna, físico, na perna. Ele não conseguiu curar.
Então, assim, o filme chama. A gente assiste esse filme, O Predestinado. Quem não assistiu, é maravilhoso. Passou no Cine Pipoca da Opa, FEAC, que não vai no Cine Pipoca, perde. Mas deixa eu te falar, eu me lembro do Arigó demais quando fala de mediunidade de prova, mediunidade que você passa dores. Sem mediunidade já passa dores, né? Imagina com mediunidade também passa dores. Semana que vem tem mais. Beijo, um abraço. Vamos lá. Verônica, suas palavras finais. agradecendo a companhia de todos conosco aí na noite de hoje, e contando com vocês para a próxima semana. Se Deus quiser e Ele quer. Vamos orar, então, agradecendo a Jesus esse banquete de bênçãos através do capítulo 8º. Deus de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo, espíritos bons que nos assistem e protegem. Que essa chuva de bênçãos se faça no lar de cada internauta que está acompanhando hoje no lançamento deste encontro, como também daqueles que venham assistir a posteriores. Abençoa a nossa vontade de perseverarmos estudando a doutrina espírita, lendo Kardec pelo menos 30 minutos por dia. Dai-nos forças, juízo, bom senso, para usarmos o irmão tempo a favor da nossa transformação moral e assim vencermos cada um a si próprio. Que as suas bênçãos se espalhem pela Zona da Mata, pela Colônia Regeneração, sob o comando do nosso querido Abel Gomes, seus 72 ministros, dezenas, centenas, milhares, milhões de trabalhadores no bem, entre os quais nos colocamos como aprendizes e servidor. E se espalhe pelas Minas Gerais, pela região leste, pelo Brasil, por todos os países do planeta Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea. Em teu nome, dando sempre graças pela bênção de estarmos juntos, encerramos o nosso encontro dessa noite. Graças a Deus. Muito bom. Leiam o próximo capítulo, Limpeza Psíquica, pelo menos 2, 3 vezes por dia, para que você possa, quando chegar o momento, ter estudado as palavras que fogem ao seu vocabulário, ter analisado, e os nossos comentários serem apenas os pingos nos is, como a gente diz. A todos, o nosso abraço fraterno. Estamos na FEAC, de pé e à ordem. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, e Ele quer.